Pronto. Então, hoje é dia 18 de junho e a gente tá aqui em Araçoiaba da Serra, dando início à entrevista com a Chu, também conhecida como Luzia Sígulo, mas é a Chu. Dentro do projeto Acervo de Múltiplas Vozes, sob coordenação da professora Sumaya Mater, da ECA USP. Chu, oi? Oi, boa noite para todo mundo, tudo bem? Boa noite para a professora também. Desculpa a minha voz meio de taquara rachada, mas é a minha, né? Então, tudo bem, desejo que essa entrevista seja muito produtiva. Ai, obrigada. Então, só para deixar registrado, tudo bem gravar, né? Claro. Tá, muito obrigada. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é: de onde que vem o nome Chu? Bom, quando eu era pequena, eu tenho um irmão que é 7 anos mais velho do que eu. Daí esse irmão brincava muito comigo e me chamava de um nome muito estranho, que era Churiba. E esse apelido ele tirou do nada, Churiba. Ele começou a me chamar disso daí. E aí todo mundo começou a me chamar de Chu, por causa de Churiba, né? E virou Chu. E depois, quando eu cresci, eu fui fazer o exame da Ordem dos Músicos do Brasil. E eles perguntaram para mim se eu tinha algum nome artístico para registrar. E aí eu registrei Chu, com SHU, porque até então eu escrevia com CH. Mas depois que me registraram na carteira da Ordem, virou Chu com SH. Ah, que isso. legal. É isso. Legal. Uma história bonita. Então, a próxima pergunta é se você puder contar um pouco de como começou a sua relação com a música. Olha, desde que eu nasci, eu sinto que eu tenho esse dom artístico com a música. Mas eu tenho esse meu irmão que é músico também, e ele tinha uma banda. E o baterista dele era um menino que na época tinha uns 12, 13 anos, e ele era muito chato. E ele não deixava eu pôr a mão na bateria dele. E eu toco bateria, né? E toco um pouco de violão e um pouco assim, e faço percussão também. Mas a bateria dele me encantava, eu gostava muito. E um dia teve ensaio na casa da minha mãe, num sábado, e ele foi com a bateria dele para ensaiar, e ele falou pro meu irmão assim: olha, vai ter ensaio amanhã, então eu já vou deixar minha bateria aqui, mas você tem que me garantir que a sua irmã não vai mexer. E como eu não enxergava direito, eu chegava só um pouco, então eu não conseguia ver como que era exatamente a bateria, eu queria pôr a mão, só que ele não deixava. Então ele falou: olha, eu vou deixar a bateria aqui, mas a sua irmã não pode mexer. Aí meu irmão falou: tudo bem, eu prometo para você que ela não vai mexer. E aí minha mãe tinha um quarto e cozinha no fundo da casa dela, e eles ensaiavam lá, e a bateria ficou lá. E o meu irmão saiu para tomar café com alguns amigos dele, que nem eram da banda, à noite, e eu fui lá. E aí eu comecei a fazer um som, e ele chegou de repente. E quando ele chegou de repente, ele viu que eu estava tocando já. Aí ele pegou a guitarra dele e nós começamos a fazer um som juntos. E o que aconteceu? Logo depois ele terminou a banda e começou a tocar comigo. Então esse dom é uma coisa nata. Eu nunca precisei pegar um professor que me desse noção
de ritmo, de alguma coisa, não. Sempre foi uma coisa que eu tive nata mesmo. E foi assim que eu comecei a tocar. E segui em frente. Depois eu fiz um curso de percussão pelo MEC. Depois eu estudei com um baterista que você não tinha nem nascido ainda, que é o Rubens Barsotti, que é do grupo do Zimbo Trio, que era muito antigo. Ele me deu uns 6 meses de aula, mas assim, só para me ensinar umas técnicas de viradas, de umas técnicas que eu precisava um pouco de punho, sabe, para segurar as baquetas, assim, mas pouquíssima coisa. Não deu 6 meses. Aí ele falou: vai embora porque seu negócio é praticar e tocar e acabou, pronto. Aí fui embora e pronto, é isso aí. Até hoje tô nessa vida de tocar. Que legal. É. Nossa. E foi só um pulo do gato, assim, que ele te ensinou? Esse professor me ensinou o pulo do gato mesmo, assim, só como segurar a baqueta, prestar atenção quando tinha uma virada importante para passar de um prato para o outro, né? Mas isso depois de muito tempo, porque essa essa noção que eu tive quando meu irmão começou a tocar comigo, eu tinha 12 anos. Eu tinha a idade do baterista dele. E minha mãe me deu minha primeira bateria com 13 anos. E logo em seguida, eu comecei a tocar na noite, né? Com meu irmão. Daí naquele tempo tinha juizado de menores que, que pegavam no pé. Então, quando o juizado chegava, eles me escondiam na cozinha para que eu pudesse ficar ilesa de alguma coisa, né? E eu comecei a tocar muito cedo. Toquei 25 anos à noite em São Paulo. Agora só faço festa ou algumas apresentações em barzinho, mas não trabalho mais à noite como eu trabalhava. Ah, nossa, que legal. Bom, né? É, e ao longo desse processo todo, você sente que o fato de você ser deficiente visual impactou muito essa relação com a música ou nem? Não tive problema nenhum. Porque quando eu monto a bateria de um jeito que antes de tocar eu ponho a mão em todas as peças para ver onde tá. E depois eu ataco, aí eu começo a tocar, não tem problema nenhum. E na época que eu comecei a trabalhar à noite, eu não tinha uma casa que eu não fosse procurar trabalho, que eu não saísse trabalhando. Eu já ia, a gente fala, dar uma canja. A gente dava uma canja na casa e a gente já saía empregado. Então eu nunca tive problema com isso. Graças a Deus, nunca tive, mas eu acho que depende muito da gente também. Acho que depende assim de como você se coloca, sabe? De como você aceita a tua deficiência, porque de repente você pode você mesma criar uma situação em que a pessoa fique sem saber o que fazer quando você chega. E se você aceita e não tem assim tipo nenhuma revolta, nenhuma nada, então aí é mais fácil. Então eu não tive problema nenhum. Ai, que bom. Legal. Então, a próxima pergunta como você vê a relação entre... Você já falou um pouco disso, né? Tudo bem. Talento e aprendizado, né? Que... Aprendizado e talento É, é assim, o talento você vem com ele. Ele já tá, eu acredito que ele já vem inscrito, que você já traz com você. E o aprendizado, a gente nunca para de aprender mesmo tendo talento. Porque conforme você tem teu talento e se acomoda, você fica só com aquilo.
E eu sempre tive vontade de aprender. Tanto é que eu tocava com os discos, eu ouvia música de rádio, que na minha época era de rádio, né? Não sei se tem alguma pergunta que vai falar aqui, que você vai perguntar a minha, eh, a minha idade, mas eu vou falar já. Eu tenho 66 anos e eu nasci em 1955. Então, na minha época, era rádio ou os discos de vinil. Então, eu acompanhava na minha vitrola. Ai, como estão me entregando, né? Na minha vitrola, os discos, tocavam os discos de vinil. E a gente sempre teve a música dentro de casa. A minha mãe sempre gostou muito de música, ela não tocava nada, mas ela ajudou muito o meu irmão. Quando meu irmão começou a tocar acordeon, ela ajudava meu irmão a fazer as notas, ela ia lendo para o meu irmão. Então minha mãe sempre gostou que a gente tocasse. Então a gente tinha uma vitrola em casa e eu tocava acompanhando os discos. E depois veio o CD, que eu continuei acompanhando. Até hoje eu faço umas coisas assim, acompanhando coisas no Spotify. Eu gosto muito de ouvir música, ouvir o que o baterista está fazendo e orquestra. Gosto muito de ouvir cada instrumento, sabe? Eu tenho uma facilidade grande de sentir a música. Então até hoje eu faço isso, de acompanhar músicas de Spotify, de gravação, até hoje. E o aprendizado é isso. A gente nunca para de aprender. A gente está sempre desenvolvendo aquilo que a gente veio fazer, né? O talento a gente tem e aí a gente tem que continuar aprendendo, senão acomoda e a gente para naquilo e não é bom. Então existe uma coisa importante, uma relação entre o talento e o aprendizado. Mas o que eu acho mais legal é que eu não tenho muita dificuldade de pegar as coisas, sabe? Tanto é que violão eu toco bem pouco. Mas quando meu irmão me passou alguns acordes, eu sei me virar bem de violão. Não assim para fazer umas coisas difíceis, tal, não. Mas eu consigo acompanhar algumas coisas, consigo. E percussão é a mesma coisa. Quando eu fiz o curso de percussão pelo MEC, eu desenvolvi rapidamente, porque tá dentro de mim isso. Mas eu não quero nunca parar de aprender. Que legal. E posso fugir um pouquinho do roteiro Claro. aqui? Vou perguntar que tipo de música que você gosta mais, assim? Música popular brasileira. É? Bossa nova, essas coisas assim. Gosto até de alguns sambas que tem, alguma letra que seja uma letra boa, que não seja essa porcaria que toca. Que a gente... Agora, eu gosto muito de bossa nova, gosto muito de jazz também, gosto muito de música orquestrada, sendo jazz ou não, ou bossa nova ou não, gosto muito de ouvir orquestra. Música clássica eu gosto muito também, mas não ópera. Ópera eu nem pensar. Não gosto de ópera, é engraçado. Talvez porque eu não posso acompanhar os libretos que vem na ópera, né? Mas eu não gosto de ópera, não. Aqueles caras cantando assim com aquela voz, sabe? Eu não gosto. Agora, o que mais que você perguntou? De que tipo de coisa? Agora, você quer saber o que eu não gosto? Quero saber também, pode Eu falar. não gosto de música. Olha, seus amigos, seus colegas de classe vão até brigar comigo. Eu não gosto de música sertaneja que toca agora. Eu gosto de sertanejo raiz, do que era antigamente. Mas essas sertanejas que tocam agora, não. Agora, tem alguns pés de serra que eu gosto, tem alguns forrós que eu gosto, mas de preferência eu prefiro mais a MPB, de bossa nova, de coisas mais sutis, vamos dizer assim. Entendi. Tá bom? Legal.
E a próxima pergunta é como é a sua relação com outras formas de arte diferentes da música? Olha, na verdade, eu não tenho nenhuma relação com outras artes, porque pintar não dá. Escultura eu nunca tentei porque não me agrada, assim, eu não tenho. Eu gosto mesmo é da música, assim, a arte para mim tem. Bom, apesar de que fazer um café para mim eu considero uma arte. Eu considero, se você faz com carinho, faz tudo que a gente faz nessa vida, a gente acaba pondo um pouquinho da arte. Mas assim, arte em termos de pintura, escultura, essas coisas eu não tenho. Nenhuma, mas eu vejo que tem arte em fazer o café. Aliás, eu tenho até um filme que, se você quiser, eu posso te passar o nome dele. Eu fiz ele quando eu era mais nova, né? É um filme chamado Vida de Artista, que é um amigo meu que fez esse filme e eu acho legal se você colocar esse filme no seu trabalho. Eu vou colocar. Deixa eu anotar o nome até. Depois eu passo para você direitinho. Chama-se Vida de Artista, tá no YouTube, Ai, que legal. tá? É isso. Obrigada. Vou assistir. E aí a próxima pergunta já dialoga bastante com o que você contou do seu processo todo e tudo, eu acho, né? Mas eu queria saber o que você acha que falta para tornar a música mais acessível a pessoas com deficiência visual e também o que você acha que já é bom, algumas coisas que te ajudaram. Bom, uma das coisas que eu acho muito importante é a relação professor e aluno. O deficiente visual, ele é taxado às vezes um pouco como meio alheio, sabe, a algumas coisas. Depende muito do professor. Eu acho que essa relação entre professor e aluno, em o professor sentir o que aquele aluno está precisando, é muito importante. Eu, por exemplo, posso trocar uma ideia com você do seguinte: eu já dei aula de bateria num colégio, mas para alunos que não tinham deficiência. Então eu me dedicava o máximo para entender o que eles estavam querendo, o que eles estavam precisando, qual era a relação deles com o instrumento. Tinha alguns alunos que não queriam saber de nada e tinham alguns alunos que queriam muito, que depois, quando eu saí do colégio, até tiveram aula comigo na minha casa. Então eu acho assim que é uma troca de energia, tanto o deficiente dando aula, como o professor que não é deficiente dá aula para quem é deficiente. É muito importante essa relação de sentir, ver onde que o aluno está com dificuldade, se ele aceita bem a falta de visão dele, se ele tem sensibilidade, né? Agora, outra coisa muito importante são as partituras em braille. Existem as partituras em braille, mas é muito complicado, por exemplo, vamos supor, para uma baterista como eu, se eu quisesse ler alguma coisa, eu não leio nada, tá? Eu só aprendi partitura para fazer o exame da ordem, mas eu não tenho mão para ler, porque braille é mão. Só se eu ler com a ponta do nariz, porque eu uso os pés e as mãos, não dá para eu ler. Então, isso é uma das maiores dificuldades que tem. A gente precisa decorar a partitura para depois tocar. E isso sempre foi a minha grande dificuldade. Mas, como eu acompanhei muito disco e ouvi muita coisa, então eu aprendi de ouvido, sabe? Então eu não tive. Agora, a gente tem dificuldade em arrumar trabalho, por exemplo, numa orquestra, tá? Porque o maestro,
Ele te dá a partitura e vai embora. Aí ele fala, toca. Aí você fala, toca? Tocar o quê? Não dá para saber, né? Precisa... Eu não consigo tocar sem decorar uma partitura, por exemplo. Entendi. Agora, o que tem de bom é que, por exemplo, o deficiente visual, ele fica mais para dentro quando ele está aprendendo música, ele fica mais atento, mais concentrado, né? Porque ele não perde tempo, não é tempo, mas ele não perde, por exemplo, a forma ilusória de ficar olhando aquele, olhando esse, ficar prestando atenção na roupa que o outro tá, que o outro não tá. Ele vai, se concentra para aprender. Interessante. Muito. Não tem a distração. Não né? tem. Que legal. E queria saber também, com outras artes, alguma que em algum momento você teve interesse e tudo, teve alguma coisa que você acha que ajudaria? Algum interesse em outra arte que... Quer saber? Nunca. Nunca? Não. A música para mim sempre foi assim, completa. Eu nunca tive intenção de aprender escultura, aprender pintura, aprender nada. Para mim a música é assim, um trabalho que eu adoro. E eu me completo com ela. Apesar de ter outra profissão, mas eu me completo com a música. E a outra profissão que eu tenho, posso falar dela? Pode já. Próxima pergunta. Ah, é? É. Então, qual é? Fala aí a próxima pergunta. Com o que você já trabalhou ao longo da vida. Pode ir falando. Vou desligar meu celular, peraí. Ah, tá bom. Se quiser, pode atender. O que era mesmo? Com o que você já trabalhou? Olha, eu já fiz tanta coisa nessa vida. Olha, para começar, eu sempre trabalhei com música. Segundo lugar, eu trabalhei, eu fiz uma faculdade de letras, né? Tudo pelo método Braille e tudo. Sou formada em inglês e português. Então eu fui trabalhar como instrutora cultural no Centro Cultural São Paulo da Biblioteca Braille. Que legal. As pessoas iam lá para fazer pesquisa, e eu ajudava nas pesquisas nos livros da Biblioteca Braille. Bom, as outras coisas que eu fiz trabalhei com alguma coisa com vendas, mas assim, não era o meu canal para querer trabalhar. Aí eu tava numa situação assim, e agora? Música nesse país não dá dinheiro para viver. O que eu faço? Fui fazer um curso de COBOL. Sabe o que é COBOL? Linguagem de banco por computador. Foi a pior viagem que eu fiz. Menina, eu tive assim um desentendimento dessa informática. Eu odiei trabalhar com computador. Sabe, foi muito difícil para mim. Mas eu fui trabalhar numa empresa e comecei a programar linguagem de banco. E aí eu, pelo amor de Deus, saí. Fiz um curso de massagem, depois fiz outro e fui fazendo cursos e me dediquei para massoterapia, ou seja, eu uso as mãos para tocar e para fazer massagem, que é uma coisa que eu gosto demais de fazer, amo fazer. Então tudo é pelo toque, pelo sentir. Tem pessoas que às vezes chegam para fazer massagem comigo e aí eu dou um toque assim, falo, tudo bem? Então a voz da pessoa fala, tudo bem.
Eu falo, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Tá triste? Por quê? Então, vai o sentir, sabe? Eu uso muito o meu sentir. Então, tem vezes que eu faço massagem na pessoa que ela acaba me contando muita coisa. Porque os meus sentir é muito aguçado, né? Pelo fato de eu não estar vendo. Isso também acontece muito na rua, quando eu tô no metrô, ou quando alguém me atravessa a rua também, entendeu? Eu não fico atenta ao que ele está vestindo, ou se ele está com o cabelo mal penteado, ou nada. O que me importa mesmo é o que ele tem dentro dele. Então o meu sentir vai indo e eu vou desenvolvendo essa parte, tanto na massagem como na música. Nossa, que lindo. E levar alegria para todo mundo, né? Que é o que eu mais gosto de fazer. Nessa história de tocar e de fazer massagem, a pessoa sai lá da massagem feliz da vida, porque a gente começa a conversar e a pessoa conta, aí você vai e leva uma mensagem positiva e acaba deixando a pessoa mais alegre do que estava. Ai, que lindo. E é a mesma essência, né? Exatamente. Nossa. Por isso que eu peço que sempre, assim, peço as forças aí, as forças universais que protejam minhas mãos. Porque minhas mãos, eu faço com elas o que eu posso para dar o melhor. Tem que proteger mesmo. Que lindo. Nossa. Nossa, nem dá vontade de fazer a última pergunta. Qual é a última pergunta? Aí estica depois. Queria saber, assim, como foi o apoio, a sua relação com a sua família ao longo de todas as suas escolhas, né? Você já falou bastante do seu irmão, da sua mãe, que sempre te apoiaram, né? Então, a minha família foi assim um pouco. É assim. Meu irmão é deficiente visual também, certo? E eu tinha uma irmã do meio que era, mas ela acabou falecendo no último ano da faculdade, com 22 anos ela faleceu. E ela era deficiente visual também. E na família só nós três, mais ninguém. Nossa. E o meu pai, ele quando viu tudo isso, ele perdeu um pouco a noção das coisas e desequilibrou, né? Ele não fez assim grandes coisas por nós, porque ele não sabia como lidar. Agora minha mãe não. Minha mãe ela fez o seguinte, ela nos colocou num colégio comum, não quis jamais colocar no colégio interno junto com deficientes para que a gente não crescesse alienado. E ela sempre deu total apoio para tudo que a gente quisesse fazer. Com música, ela ela me via saindo de casa com os pratos da bateria, porque o baterista sempre carrega os pratos e o pedal, né? A bateria não, mas os pratos e o pedal são coisas que a gente carrega porque a gente gosta daqueles que são da gente, né? Então ela me via saindo 10 horas da noite com os pratos e o pedal na mão e eu voltava às 5, 6 horas da manhã. Nossa. Meu irmão também. Então ela criou a gente e me criou de uma forma que eu conseguisse me virar. Tanto é que depois ela ensinou tudo pra gente, tudo. Cozinhar, lavar, lavar roupa, fazer café, tudo. Tanto é que depois eu casei, meu irmão casou também, e eu criei minha filha, né? E numa boa, assim, não tive problema nenhum para criar a Priscila, porque ela deixou tudo palmilhado, assim, para mim. Me ensinou tudo, como cuidar, como fazer, e até hoje eu faço em casa praticamente tudo, porque minha filha trabalha e eu também, mas a mãe sempre sobra, né? É isso. Então, da minha família, assim, dos tios, primos,
sei lá, não tive assim muito assim, apoio. Não tive primos, a gente brincava muito, mas assim, o pessoal era um pouco antigo, então tinha um pouco de dificuldade em aceitação e tal. Ah, Mas a minha mãe não. Lutou pra burro pra poder criar gente legal, assim, pra ensinou tudo pra gente. Agora, o que é bom é que depois de um tempo eu fui, ao longo da minha vida, encontrando muitos amigos, inclusive você. E eu convivo com esses amigos sem problema nenhum. Tenho muitos amigos que convivem comigo, enxergando ou não. Imagina, agora eu não enxergo mais nada, eu perdi a minha visão quando eu tinha uns 13 por aí, 14, mas eu não, foi tão gradativo que eu não percebi assim. Então os meus amigos me tratam normalmente, aliás, com muito carinho, muito mais carinho do que os próprios familiares, assim. ai, legal. Legal? Que bom. É. Mais alguma coisa que você queria saber assim? Ai, não sei. E aí? Acho que do roteirinho que eu tinha preparado era mais isso. Era isso? Mas se você Então quer contar mais alguma coisa, se quiser, pode. é assim, fora de pergunta fica assim, né? Complicado, mas uma das coisas que eu quero assim ressaltar é a beleza disso tudo, né? De a gente, de eu me sentir muito agradecida a Deus por isso, sabe? Pela minha deficiência, porque é uma forma de que eu encontrei para minha evolução. Então, eu, por exemplo, eu poderia ficar revoltada, poderia ficar brava, poderia não sair de casa, mas muito pelo contrário, eu não paro em casa e não fico brava, mesmo que eu esteja andando na rua e de vez em quando eu encontro, por exemplo, um caminhão parado na calçada e a carroceria é mais alta e a bengala não bate porque é alto, e aí eu pau, bato a minha cabeça. Na hora eu falo assim, puxa vida. Aí eu penso assim, não, vamos lá, mais um degrau. Então vamos, sabe, vamos em frente, não desanimo não, entendeu? São coisas que acontecem. E outra coisa, eu tenho a grande oportunidade de encontrar muita gente legal na rua, sabe, que ajuda e, e que tem sentimento dentro do coração para poder ajudar. É isso. Então eu não tenho nada para reclamar, só tenho que agradecer. É isso. Chu, você é uma inspiração pra mim. Inspiração não sei, mas que a gente vai levando essa vida numa boa, vai, porque ela é boa mesmo, ela foi dada pra gente, a gente tem que, né, a nossa caminhada, eu vou dizer pra você, é fácil? Não, mas é difícil? Também não. O que a gente tem que fazer? Se animar, sempre pensar que tem algo maior na frente, um objetivo grande, e que a gente tem que seguir a nossa caminhada agradecendo, sempre agradecendo, porque é uma forma que a gente tem de evoluir. Então, tamo aí, né? É isso. Ai, muito obrigada. Não, eu que tenho que agradecer você pela grande oportunidade que eu tive. E quanto à sua professora, se ela quiser publicar alguma coisa, e se quiser falar comigo, ou no dia da apresentação quiser me levar na faculdade, eu tendo um tempo, nesse momento, assim, o dia que precisar, eu vou lá. Ah, legal. Vou, claro que vou, para conhecer seus amigos e a sua professora também. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço a honra Obrigada. de ter sido chamada para fazer essa entrevista. Ai, a honra foi
Toda minha, viu, Chu? Muito obrigada. Ah, vamos parar com essa rasgação de seda, vai. Tá bom. É uma honra. Nossa, vamos agradecer a oportunidade que nós tivemos, tanto você como eu, de a gente ter cruzado nossos caminhos, né? É verdade. É isso. Obrigada. Vou desligar. Vai.